Balanço. Tico Balanço. Tico Balanço. Tico Balanço. Amanhã é nossa. Informação e utilidade pública no seu rádio. A apresentação de Tico Balanço. Tico Balanço. O comunicador da massa. Muito bom dia, gente. Bom dia. Está no ar o programa Amanhã é Nossa, aqui pela Rádio Labfonia, rádio da Fundação Cultura. Transmitindo ao vivo direto do Palácio Barão de Guapi, sede da Fundação Cultura Barra Mansa. Fundação Cultura Barra Mansa, presidência do Marcelo Bravo. Prefeitura Municipal de Barra Mansa, administração Prefeito Rodrigo Drabner. Hoje nós estamos aqui recebendo a visita aqui importante do nosso deputado federal Áureo Ribeiro, ou simplesmente Áureo. Se faz presente também o presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, que vai participar desse bate-papo no nosso programa de hoje. Deputado Áureo, prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, eu quero falar da alegria, primeiro de visitar aqui a Fundação de Cultura de Barra Mansa, de ver esse belo trabalho que a Fundação desenvolve desse prédio histórico. Só de chegar nesse prédio já é uma alegria muito grande de ver a preservação da cidade, de saber que aqui tem uma galeria para você poder visitar, de saber que a cidade respira cultura e vive a cultura aqui. Então estou muito feliz de participar aqui da Rádio Labfonia, de poder falar um pouquinho aqui para todos através dessa plataforma de web que é fundamental no contato, na interação e na participação popular. Perfeito. Marcelo Bravo, bom dia. Bom dia, Tico. Bom dia, deputado. Eu que tenho que agradecer muito a sua visita. Para nós, engrandece muito quando um novo veículo de mídia é especialmente criado numa unidade cultural, uma unidade pública de cultura, num patrimônio histórico, abre as suas portas para geração de conteúdo da tecnologia, do futuro. A gente está hoje fazendo rádio exatamente no ano de 100 anos de rádio no Brasil. A gente continua fazendo rádio do mesmo jeito, mas agora chegando às pessoas de outras formas. E hoje a gente tem bastante coisa para falar. Acho que um tema principal que permeia a pauta do Congresso Nacional é a votação da derrubada dos vetos, da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc. Eu queria que o senhor trouxesse para nós aqui no nosso estúdio hoje, no nosso programa, um pouco desses ventos do Congresso, o seu posicionamento, a sua experiência, que foi um grande líder na condução da Lei Aldir Blanc em 2020 e hoje continua levantando essa bandeira muito alto. É isso, né, Tico? Perfeito. Eu só peço licença, Bravo, antes de entrar aí nos assuntos pertinentes à atuação do deputado no Congresso Nacional, eu gostaria que ele fizesse aqui uma breve apresentação. Aliás, o deputado Áureo Ribeiro já é muito conhecido por aqui, temos muitos correligionários, pessoas que gostam muito da atuação do deputado em Brasília, em prol do nosso querido estado do Rio de Janeiro. O deputado é natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é um engajado na cultura, não é? E quando eu falo em Duque de Caxias, eu falo com muito carinho, deputado, porque eu vivi em Parada de Lucas por pelo menos 7 anos. A minha família ainda mora lá, né? Meu tio Ataíde, já minha falecida a tia da Luz faleceu, mas mora ali na rua Bulhões de Marcial, justamente aqui que liga, né? Vigário, Cordovil, faz divisa ali com o Duque de Caxias. Faz um pouquinho pra gente da sua convivência com o povo de Caxias, né? É uma cidade progressiva também, e o que o senhor tem feito por lá nesses últimos dias. E em seguida a gente vai falar aí, tá? De tudo que o Bravo já citou aí, que são atuações importantes aí do nosso parlamentar. Dico, primeiro eu tenho 43 anos de idade, estou tendo a oportunidade de ocupar pela 3ª vez um mandato na Câmara dos Deputados. A primeira vez que eu fui candidato foi em 2010 e tive, Tico, a felicidade de ser eleito na primeira eleição que eu disputei. Cheguei no Congresso Nacional, enfrentei as dificuldades de não ter um mandato legislativo e de não conhecer ninguém. Então tinha que aprender com muita velocidade para trazer retorno à população que acreditou e me deu de forma democrática um mandato naquela casa. Nós começamos a trabalhar muito firme, tive a oportunidade de ser candidato à reeleição em 2014, ser reeleito, fui candidato em 2018, reeleito. Tive a felicidade de ser um dos autores da Lei de Socorro Emergencial à Classe Artística, os Fazedores de Cultura, que é a Lei Aldir Blanc, que hoje a gente vai trabalhar
muito firme para derrotar, né, o veto, um absurdo que aconteceu no nosso país, como tudo que está acontecendo. Eu quero expressar minha alegria de poder aqui comunicar através da rádio, porque a gente vive um momento meio doido no Brasil. A gente vive no momento que a gente vê a Petrobras dando o maior lucro da sua história. A gente vive no momento que a gente vê o BNDES dando o maior lucro da sua história. A gente vive no momento que a Caixa Econômica, que o Banco do Brasil, que os Correios, que a Eletronorte dá lucro, mas a gente vive de novo o fantasma da miséria, da população mais pobre sofrendo e de a gente ter pessoas passando fome literalmente nesse país. Eu que tenho oportunidade de militar e ser um ativista da cultura no Brasil, e para mim é uma oportunidade muito rica, porque a cultura a gente leva esperança, leva alegria, a gente permite as pessoas sonharem através de um livro, de um filme, de uma boa música. A gente faz um mandato que é um mandato transformador. A gente faz um mandato que a gente está democratizando a cultura no estado do Rio de Janeiro, de cada ponto desse estado receber cultura. A gente criou alguns programas com a Secretaria de Cultura, trouxemos recursos de Brasília, mas eu quero aqui ressaltar alguns pontos fundamentais, que foi abrir aquela geladeira que se chamava Fundo de Cultura, que ficava fechada, abastecida, mas que as pessoas não tinham acesso. Hoje, na democratização, a gente conseguiu repartir e entender que esse estado é único com as suas 92 cidades, cada uma com a sua vocação, cada uma com a sua particularidade, cada uma precisando ter acesso a esse fundo e receber os recursos que é de direito daquela cidade, do cidadão do estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem avançado muito. Hoje, quando eu vejo um trabalho como esse aqui, da Labfonia, eu vejo que a cultura é transformadora e é importante na vida das pessoas. Tenho certeza que essa participação dos agentes culturais, dos fazedores, de quem está na ponta, de quem quer realizar, de quem quer fazer, ela transforma a vida das pessoas e eu quero colaborar com isso. Se eu pudesse aqui destacar, eu sou um deputado feliz. Sou um deputado feliz porque eu milito numa pauta que traz esperança, que traz alegria, que dialoga com a educação, que dialoga com o futuro do país. E aí você tem alguns tipos de deputado. Tem deputado que é eleito para ficar brigando com o ministro do Supremo. Tem outro deputado que é eleito para ficar brigando com o prefeito. Tem outro deputado que é eleito para ficar fazendo videozinho monetizado. Eu sou eleito para trazer soluções. Eu fui eleito para ter diálogo. Eu fui eleito para buscar o desenvolvimento do interior, da Baixada Fluminense, de buscar a melhoria da qualidade de vida da população do Rio de Janeiro. Então eu quero aqui destacar que o meu maior papel é ser um parlamentar de diálogo. Por isso que a gente aprovou a Lei Aldir Blanc, com a oposição e com o governo. Por isso que a gente trabalha nas correntes para derrubar o veto, porque é fundamental. Quando você derruba um veto de uma lei da potência que é a Lei Aldir Blanc, a gente não vai perguntar se o cara é de direita ou de esquerda. A gente vai promover política pública de geração de emprego, de geração de renda, de geração de oportunidade. O Brasil tem que parar com esse negócio de direita e esquerda e começar a olhar para frente. Olhar para quem precisa. Comida no prato. É isso que a gente precisa no Brasil hoje, avançar nessa discussão. Deputado, eu acho brilhante a sua trajetória, como que o senhor também fala com propriedade da cultura. A cultura carece sim de representantes no legislativo para fortalecer as pautas, para conduzir as políticas culturais no sentido amplo, porque não significa só escrever um conjunto de regras e entregar para o executivo, colocar ali um baldinho de cumprimento de metas enfim, e vira um relatório, mas precisa também atuar na constante regulamentação dos processos que afetam a política cultural, a destinação de recursos, emendas parlamentares, o entendimento sobre o patrimônio. E eu vejo que o senhor tem uma trajetória muito importante no estado do Rio de Janeiro. Eu queria te convidar a falar um pouquinho, se o senhor puder fazer um destaque de cada região do estado do Rio de Janeiro, bem, mas algumas das ações mais descentralizadas em políticas culturais que teve a colaboração do seu mandato. Vou te falar uma simples, muito fácil, mas que a gente não tem. As salas de cinemas que a gente começou a trabalhar para ser executada no Rio de Janeiro como a sala de cinema de Mente, uma cidade vizinha aqui de vocês. A gente vai ter possibilidade de Mente, possibilidade de Queimados ter sala de cinema,
Cordeiro, São Fidélis, Miracema, Bom Jardim, são cidades, São Pedro da Aldeia, que vão receber equipamentos de audiovisual. E como é essa entrega? Essa entrega hoje vão ser equipamentos, a sala de Miracema quase pronta já para entregar à população nos próximos dias. É uma construção do alicerce, né? Um terreno baldio. Alicerce, um investimento de cerca de 5 milhões de reais em cada equipamento desse. Que não é só cinema, é oportunidade do audiovisual, é oportunidade de você montar curso, é oportunidade de a gente preparar essa juventude para o novo momento. Também não posso deixar aqui destacar os nossos contêineres de ativação cultural. Aqui é relacionada a cada vocação de cada cidade. Toda cidade do estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma ação da cultura. Toda cidade a gente está fazendo questão de repartir esse bolo. A gente está fazendo ações que contemple todo o estado do Rio de Janeiro, porque cultura não está só na capital. A cultura não pode funcionar só na capital do nosso estado. Como é que funcionava isso antigamente, Bravo? E você é conhecedor da política pública cultural, como poucas pessoas são nesse estado. Só funcionava os recursos, 97% ficava investido na capital. Nunca tinha recurso para investir em Barra Mansa, para investir em Resende, para investir em Volta Redonda. Nem para preservação de patrimônio, nem para formação, nem para unidade cultural, nem para corpos estáveis. E a gente mudou essa lógica. E mudou a lógica como? Com a participação popular, com editais públicos, na internet, com a participação dos órgãos de controle, para ser totalmente auditáveis, para dar participação e transparência a todos acessarem esses recursos públicos, que é de direito de todos. Então, acho que essa é a grande marca da democratização, do avanço. A gente tem muito a fazer. E esse fazer vai pela escuta, vai pelo diálogo, vai pela participação e pela relação que a gente construiu com os secretários de cultura, com os presidentes de fundação, com a participação popular da sociedade, com os conselhos municipais, para que possa ser discutido políticas públicas que tenham a sua vocação da sua cidade, mas que possa ser colocada em prática. Uma cidade é muito importante o cinema. Na outra cidade é muito importante um container de ativação cultural, mas na outra cidade é importante ter orquestra. Cada cidade tem sua vocação e a gente tem que dialogar, conversar, para conseguir aplicar os recursos e esses recursos ser efetivamente ser transformador na vida das pessoas. Eu estou muito feliz com o trabalho que a gente tem realizado, muito feliz com o apoio que a gente tem recebido da sociedade, com a participação da sociedade através das políticas públicas efetivadas, e tenho certeza que com diálogo, com muita compreensão, a gente vai avançar muito no Brasil, porque o Brasil é um país gigante, que vai dar certo, que tem jeito e que precisa ter um olhar cultural e educacional. Claro. Eu, desde 2017, estou na presidência do Fórum Estadual de Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Então eu tive a oportunidade de visitar todas as regiões, de conhecer a realidade das outras cidades, que assim como Barra Mansa, tem uma política cultural para o outro lado da rua, para o agente que sabe quem nós somos, cresceu com a gente. É muito diferente de uma política de cultura da capital ou do estado. E em todas as cidades que eu pude chegar, que eu pude trocar experiências, a gente percebeu que o seu mandato, alguma ação chegou lá. Então, tem uma digital nossa lá. Tem uma digital lá. Isso é muito importante porque a gente consegue ver que parlamentares utilizam, acreditam na cultura como um elemento de transformação, de construção de identidade e leva para o campo político algumas das questões que muitas das vezes optam por estar distantes, né? Porque acho que não tem setor na sociedade que mais acredita que onde tem política não quer se meter como na cultura. Muitos dos agentes culturais falam assim: eu não me meto com política, especialmente os de cultura tradicional, mestres de capoeira, de folia de reis. A maioria das vezes eles entendem que aonde tem a figura de um político, ele quer estar longe. Isso se transformou, porque esses agentes hoje enxergam em atuações como a sua, de que ele pode ser representado, que ele pode ter voz, que ele se identifica e agora abre as portas, recebe. Mas justamente porque foi feito, finalmente, no estado do Rio de Janeiro, a descentralização dos recursos. Hoje sim a gente consegue ver todos os municípios com recursos de políticas culturais, recursos do Fundo Estadual de Cultura. Isso é incrível. Eu acho que é uma das características que nós podemos reconhecer, fomentar
incentivar que continue fazendo, para seguir o seu caminho nesse lugar, principalmente para continuar representando o setor de cultura no parlamento. A gente tem muitos desafios pela frente. A gente tem 92 cidades, Brau. Pra você ter ideia, os orçamentos das cidades, o menor orçamento sempre é da Secretaria de Cultura. Aqui é 0,3 em Barra Mansa. Sempre, mas 0,3%. Não é uma realidade de Barra Mansa, é uma realidade do Estado. Então a gente tem muita dificuldade quando a gente vai implementar, porque a gente fala assim, vamos fazer uma reunião com todos os secretários de cultura municipal. Aí o cara fala assim, eu queria ir, mas não tem carro. Vamos abrir um edital. Eu falei, eu queria fazer, mas a minha secretaria não tem computador. E a gente vai trabalhar para avançar nisso. A gente vai trabalhar para democratizar isso. A gente vai trabalhar igual eu trabalhei agora. Recentemente, a gente conseguiu colocar em 50 conselhos tutelar carro, computador, bebedouro, ar-condicionado. A gente criou um kit para o conselho tutelar e aplicou nessa política de proteção à criança e adolescente, que o Brasil, você viu que com a pandemia, a violência contra a criança, contra a adolescente, contra a mulher, como é que ela se acentuou. E a gente agora tem o entendimento que a gente tem que fortalecer as secretarias municipais de cultura para que a gente possa ajudar na democratização dos recursos para a cultura municipal. Então eu estou muito empenhado nisso, trabalhando muito nisso, num projeto que a gente possa avançar no Brasil. Eu tenho uma sugestão de encaminhamento para o seu mandato, para a sua atuação como parlamentar. Há anos, desde da concepção do Sistema Nacional de Cultura, as políticas culturais têm enxergado o mapeamento dos agentes culturais. Eu acho que esse esforço revelou algumas informações importantes. Primeiro, conseguiu chegar até as mais heterogêneas manifestações de cultura popular, cultura tradicional no Brasil inteiro. No estado do Rio de Janeiro, a gente vê o Mineiro Pau, a gente vê os bilros, a gente vê o teatro de rua, uma orquestra, e também como que isso é heterogêneo dentro de um território tão pequeno. Mas o que ainda não existiu é um sistema de indicadores de políticas culturais. Então, se a gente conseguir separar dentro da cultura o que são agentes culturais, que hoje têm sido chamados de fazedores de cultura, isso tudo bem, as linguagens artísticas, as linguagens e expressões culturais, mas falta atenção para as políticas culturais. Então, quando o senhor destaca que muitas das vezes a dificuldade de promover encontros com os secretários ou de elaborar os editais se fundamentam na falta de instrumentalização técnica, de equipamentos e de insumos, mas também na inteligência de identificação dos indicadores de políticas culturais. Significa que políticas culturais tem no Brasil inteiro. Os bilros só em algum lugar. O Mineiro Pau só ali na região específica do Rio de Janeiro. Então, para que eu vou começar? É importante mapear isso, está mapeado, essa identificação como patrimônio, ok, e fundamental, está bem feito. Agora, o que ainda não tem é o que é comum em todo o Brasil. São as bases da estrutura de políticas culturais. Onde estão os fundos, os conselhos, quanto tem em cada fundo, quais são os planos de cultura de cada cidade, de cada estado. Criar um sistema único. Unificar isso. Ainda não está sendo discutido isso. Porque o agente cultural militante, o que... da onde eu vim, o que eu me identifico, a gente está querendo levantar bandeiras de reconhecimento, de representação, de representatividade, de legitimidade. Só que não tem tantos movimentos que estão olhando a importância de regulamentar um fundo municipal de cultura e como isso pode ser dinâmico. Você vê que as cidades do Rio de Janeiro não têm regulamentado. Não. Então, agora... Sabe que Barra Mansa foi, acho que, a terceira cidade do estado, né? A gente tem um desafio pela frente. Você não muda, e você conhece esse cenário, na velocidade que a gente deseja. A gente tem, cada dia a gente conquista um avanço. Quero destacar 2 avanços fundamentais. Primeiro foi a criação da Escola da Cultura. Isso é lindo, isso é lindo. Passa pela formação, passa por um programa educacional de preparar, e a gente criou no estado a Escola de Cultura, que está sendo super bem aceita, e difundindo e levando para as cidades, e capacitando e treinando, na direção da professora Cláudia Viana. A gente tem outra política pública que a gente implementou, que eu tenho que destacar, que é o passaporte cultural. O Estado avançou muito nisso. No acesso, eu quero dar os parabéns à secretária Daniele Barros pelo trabalho, por toda a sua equipe, porque ninguém realiza nada sozinho.
Né? A Daniérico montou uma equipe que consegue realizar, consegue ter entrega, a gente em Brasília defendendo a pauta, outros parlamentares também na defesa da pauta, os deputados estaduais, o conselho, a comissão, todo mundo dialogando para pensar na coletividade como a gente muda o cenário do Rio de Janeiro e das cidades do Rio de Janeiro. E entendendo que a cultura é direito de todos. Precisa ter acesso para todos. Que precisa cuidar do Teatro Municipal, que é a nossa joia da coroa, mas que precisa cuidar da escolinha de balé que funciona aqui no Ano Bom. Exato. Que dá a oportunidade de uma criança acessar o balé. Quem precisa ter as parcerias necessárias para chegar em cada bairro, em cada comunidade, que a gente precisa ter as pessoas participando e sonhando e vivendo cultura na sua vida. A gente está democratizando a cultura e chegando em cada cantinho do estado. Quando você vai lá em Varriçai, a gente tem cultura. Quando você vai lá em Itatiaia, a gente tem cultura. Quando você vai lá em Silva Jardim, a gente tem cultura. E é quando fato, você vai em Trajano de Moraes, a gente tem cultura. Nosso discurso não está lá, a coisa acontecendo. Todo, né? a gente está conseguindo democratizar. É fácil? Não, mas é muita gente comprometida. Tem muita gente envolvida. Tem muita gente querendo realizar. Tem muita gente se dedicando, cedendo o seu tempo, participando. Então, acho que a gente está num caminho, Bravo, e você faz parte disso no dia a dia de avanço no Estado do Rio de Janeiro. O que a gente quer é cada dia fortalecer essa corrente do bem, chamar as pessoas para perto e demonstrar que com transparência, com ética, com compromisso, a gente muda. Perfeito. Estamos apresentando o programa Manhã Nossa, aqui com a participação do deputado federal Áureo Ribeiro. O deputado não atua só, evidentemente, tem uma atuação forte, né, na cultura, engajado na cultura, mas evidentemente que ele atua também em outras áreas. Não sei se foi na terça ou na quarta, eu sou ouvinte assíduo do programa A Voz do Brasil. E no quadro pertinente ao Congresso Nacional, houve uma matéria envolvendo o nome do deputado Áureo Ribeiro, que teve uma intervenção importante em prol dos idosos. Há um projeto de lei de sua autoria que desburocratiza, né, a ação, né, em prol das vítimas de violência, principalmente os idosos. Na realidade, a gente apresentou um projeto, tipo, para aumentar a pena quem pratica algum crime contra os idosos. Não sei se você tem visto agora, tio, a tecnologia chega para mudar nossas vidas, mas ela tem ali assolado os idosos, porque as pessoas aplicam golpes nos idosos por a falta de conhecimento da tecnologia, e aí esse crime não pode ser penalizado como se aplicasse um golpe com uma pessoa de 30 anos. A gente quer uma pena maior para quem aplica crime contra os idosos no nosso país. Eu vou citar um exemplo. Uma criança nasce hoje, ela nasce com a tecnologia 4D. Se você pegar uma criança hoje, ela já nasce querendo passar a televisão com a mão. Ela não precisa mais fazer curso de computador, já nasce sabendo. É verdade. Ela já nasce acessando a internet, é outra geração, é outro momento. A gente daqui a pouco vai ter um metaverso, todo mundo aí fazendo espetáculo, a vida vai mudando. E a gente tem que cuidar daqueles que estão sendo hoje ali penalizados com crimes que têm assolado os nossos idosos. Então a gente tem uma defesa muito grande da proteção do idoso, da proteção da criança. A gente tem um mandato muito focado, tio, nas pessoas. Eu entendo, se a gente cuidar do brasileiro, se a gente olhar para quem mais precisa, se a gente cuidar do nosso povo, a gente vai ser uma nação forte. E são crimes praticados não somente por pessoas, por familiares, mas por instituições também, não é? Instituições, a gente vai e não só a violência física, como a agressão, a lesão corporal. A gente está falando ao dano no patrimônio, a má fé contra os idosos que muitas vezes não foram estimulados ao longo dos seus 50, 60 anos a entender as novas linguagens, as novas tecnologias. Não vão conseguir entender. Não ter clareza. Não vão, eles são de outra geração. Né? Isso é uma questão de geração. Então a gente não pode achar que a gente tem que ter o mesmo tratamento. Ele tem que ter um tratamento diferenciado. E é isso que a gente está lutando na Câmara. Eu quero agradecer os pares por a nossa proposta está avançando muito. Tem avançado na Câmara e, se Deus quiser, breve se tornará lei no nosso país. Parabéns pela atuação, porque nesse país, há que se dizer a bem da verdade, que o idoso, chega no final da vida, a pessoa não recebe prêmio, recebe castigo, não é? E tem que tocar na ferida também das instituições bancárias que abusam, né, dos idosos, principalmente aposentados e pensionistas, no que tange aos empréstimos consignados. Tem que colocar o dedo nessa ferida lá em Brasília,
deputado? Na realidade, o Brasil trabalha para os bancos, né? O governo, nunca vi banco ter tanto lucro, é só no Brasil que os bancos têm um lucro absurdo e a população passa fome. Isso a gente tem que trabalhar para combater e criar um equilíbrio nesse país. Perfeito. Marcelo Bravo, mais alguma coisa a colocar aí para o deputado? Só os agradecimentos aqui, já caminhando para as considerações finais. Agradecimentos e parabenização também, né? Eu acho que, olha quanto tempo nós ficamos aqui batendo um papo, e com tanta propriedade em assunto da política cultural e da cultura no nosso país, é um parlamentar raro, com predicados raros no nosso país, que pode falar com propriedade sobre a cultura, sobre a atuação da cultura. Então, eu agradeço o prestígio à cultura do nosso país, à cultura do Estado, agradeço o prestígio de ter vindo até aqui em Barra Mansa também, conhecer a nossa sede, trazer possibilidades e oportunidades para desenvolver a cultura de Barra Mansa, que não é só uma visita à Rádio Labifonia. Perdão a interrupção, antes que eu me esqueça, né? Eu fiquei bem animado com a presença, né, com a possibilidade da presença do deputado aqui, porque quando fala em cultura a gente fica animado, né? Fica. E eu quero perguntar para ele a respeito se ele ficou feliz lá, né, com o título da Grande Rio, né, do título da Grande Rio, a escola lá da sua cidade natal. A gente fica feliz por voltar ao carnaval. Claro que a comunidade do Duque de Caxias trabalhou muito por isso, né? E todo mundo se envolveu e era mais do que merecido ter ali a sua recompensa com o título. Mas a gente ficou feliz da volta, do abraço, do reencontro, da economia criativa que o Estado promoveu, das pessoas que se envolveram no carnaval, do aderecista, das costureiras, de todo mundo que conseguiu a sua renda e a oportunidade de trabalhar. O carnaval é um grande motor econômico do Rio de Janeiro. Os hotéis estavam cheios, o Uber funcionando, o táxi funcionando, os nossos restaurantes. É um espetáculo visto pelo planeta. Então a gente está muito feliz com tudo que a gente está retomando, voltando, e pela cultura voltar a ter o seu espaço de destaque, que isso que é o fundamental. A gente quer cultura, a gente quer arte, a gente quer comida no prato, a gente quer oportunidade para a nossa juventude, a gente quer voltar os bares, ter o cara tocando na noite e todo mundo poder ter dignidade de sustentar as suas famílias. É isso que a gente luta, para isso que a gente trabalha. Perfeito, Marcelo. É isso. Eu também fico feliz de conseguir ver a retomada cultural, a retomada da vida, apesar de a gente ter ainda que lidar com o Covid em todos os setores, em todas as cidades. A gente percebe que a cultura está reacendendo a esperança do humano de se reconectar com as suas comunidades, de se enxergar, de criar, de se expressar. Então acho que a gente está atravessando um dos piores momentos da humanidade, e de modo geral a gente enxerga na cultura essa esperança. E eu também tenho esperança dessa cultura, que a gente consiga dar continuidade ao desenvolvimento que a gente observa no estado do Rio de Janeiro. Parabéns pela atuação como parlamentar. As portas estão abertas aqui, inclusive para a gente poder fomentar que outros estúdios no estado todo possam ser criados e montados como o da Labifonia, para que a gente possa estar a serviço da geração de conteúdo e de acervo também, de memória, de imagem, do som, para que a gente consiga fazer uma ampla rede de produção de conteúdo audiovisual que esteja a serviço de contar a nossa história. Então, esse estúdio aqui ele foi criado a partir de ideias de patrimônio e da geração de acervo, e hoje se constitui, para além disso, como uma oportunidade de laboratório e prática de jovens agentes que querem se tornar streamers, apresentadores, geradores de conteúdo, e aqui a gente entrega uma ferramenta potente para contribuir com a escola de arte e de cultura, não só do estado, mas da cidade também. Muitas afinidades, muitas conexões. Eu acho que a gente enxerga aqui o começo de uma trajetória muito, muito frutífera para os próximos anos, e especialmente para a cultura no nosso estado. Parabéns, deputado. Eu quero agradecer, Marcelo, quero agradecer, Kitico, quero agradecer o prestígio. Obrigado. Vocês são a cultura local aqui, os representantes, que carregam o piano no dia a dia com outros amigos e companheiros do dia a dia. Eu estou muito impactado com tudo que eu assisti, que vi. Pode ter certeza que esse projeto de vocês aqui da Labifonia, eu estou aqui já pensando e sonhando como é que a gente reproduz isso no estado do Rio de Janeiro, levando, saber que pode ter uma Labifonia lá na Rocinha,
que a gente pode ter um Itatiaia, que a gente pode dar acesso e pegar essa juventude nossa aí, que tem muito talento e que precisa estar aí interagindo com as pessoas e fomentar essa política pública que é fundamental no estado do Rio de Janeiro. Então, saio daqui com mais uma ideia, né, com mais a contribuição do Bravo aqui para que a gente possa colocar em prática, e tenho certeza que tem muito a fazer, que tem muito a realizar, que a gente tem muito que somar, né, nessa caminhada. É uma caminhada que a gente tem que estar juntos, pelo Brasil, pela democracia, pela cultura e pela arte. Perfeito. Boa sorte, deputado. Boa sorte aí nessa jornada que se apresenta aí à nossa frente. Eu tenho certeza que o senhor obterá êxito, tá? O que merece, perfeito? Trabalha e trabalhou para isso. Muito bem, programa Amanhã Nossa apresentou aqui a participação do deputado federal Áureo Ribeiro. Foi um prazer falar com ele, muita coisa boa nós expomos aqui no nosso programa. E com Marcelo Bravo, presidente da Fundação Cultura. Até a próxima, minha gente.